Olá, eu sou Roseli. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma pessoa que eu aprendi a admirar, graças a minha amiga Solange Gaeta, que de tanta insistência me enviou alguns vídeos sobre palestras, histórias engraçadas que Divaldo Pereira Franco conta. E aí, a partir desses vídeos, eu passei a admirá-lo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas antes, não esqueça de fazer a sua inscrição aqui neste canal. E deixe um like. Divaldo Pereira Franco nasceu no dia 5 de maio de 1927. Divaldo, ele foi o 13º filho de Dona Ana, a qual foi orientada por seu médico a fazer um aborto, porque a sua 12ª filha nasceu com hidrocefalia, água no cérebro. Mas Dona Ana bateu o pé e disse que não iria abortar, que iria levar a gravidez até o final. E assim ela o fez. Divaldo nasceu saudável. Aos 4 anos e meio, Divaldo começou a ter visões. E uma dessas visões, ele viu a sua avó materna, que pediu para chamar a sua mãe, que estava na cozinha, lavando louças. Sua mãe apareceu no quintal e aí ele disse que estava vendo a mãe dela. Só que ela, ao nascer, ela não viu a mãe, porque a mãe dela morreu. Então ela não sabia como era sua mãe. E aí ele descreveu a avó dele, né? Como ela estava vestida, como ela era. Então Dona Ana foi até a casa de sua irmã de virgens e contou o que estava acontecendo. E ela realmente confirmou que o garoto estava certo, porque ela que colocou a roupa para a mãe dela ser enterrada. E disse que realmente era daquele jeitinho mesmo, que confirmava tudo o que ele estava dizendo. Então Dona Ana ficou preocupada e o levou para a igreja. Chegando lá, ela conversou com o padre Carmelo. E o padre Carmelo disse que esse negócio de ver espíritos, de conversar, era tudo besteira, que isso não existia. Enquanto ela estava conversando com o padre Carmelo, mas Divaldo, uma de suas filhas entra correndo na igreja e diz que a sua filha Nair acabou de se suicidar tomando veneno. Dona Ana pede para o padre rezar uma missa em intenção de sua filha, pela alma de sua filha. E o padre se recusa. Ele diz que não, que a igreja não permite rezar por pessoas que se suicidam. Então Dona Ana saiu de lá revoltada. Ela disse que nunca mais colocaria os pés na igreja a partir daquele momento e iria se dedicar aos suicidas, porque eles não tinham ninguém para rezar por eles. Passado algum tempo, houve uma nova perca na família de Divaldo. O irmão dele, José, no dia 23 de junho de 1944, ele morreu asfixiado aos 26 anos por uma forte hemoptise. Divaldo, ele ficou tão abalado com a morte de seu irmão que ele teve uma paralisia nas pernas e ficou sem andar por 6 meses. Foi chamado médicos e ninguém deu jeito. Ninguém sabia o que Divaldo tinha. Então Dona Ana ficou sabendo de uma senhora chamada Ana Ribeiro Borges, que atendia pelo nome de Naná, pelo apelido de Naná. Então ela chamou Dona Naná para ir à sua casa, dar um passe mediúnico em Divaldo. Chegando lá, ela deu o passe mediúnico em Divaldo e olhou para ele e disse: meu filho, você é médium, o seu irmão está do seu lado, perturbado. Ele se ligou a você, que é sensitivo, no momento de sua morte. E após os passes de Dona Naná, o irmão de José foi levado pelos irmãos socorristas espirituais. E Divaldo ficou bom, voltou a andar. Ao ficar curado, Divaldo foi à igreja conversar com o padre Carmelo. E o padre o questionou, né? Nossa, Divaldo, quanto tempo? Por que você ficou tanto tempo afastado da igreja? E aí Divaldo disse: olha, eu estava doente, eu não estava ruim das pernas e médico nenhum deu jeito.
E aí, nesse momento, passaram duas freiras desencarnadas, por Divaldo e pelo padre. E aí o padre, olhou assim, com quem você está, com quem que você está falando? Para onde você está olhando, Divaldo? Aí ele falou, olha, padre, acabou de passar duas moças aqui, duas freiras, né, e deram um bom dia pra gente, né? Aí ele falou assim, eu não tô vendo ninguém. Ah, então tá. Então vamos para um lugar mais calmo, né, mais reservado, Divaldo disse. E aí os dois foram pro confessionário. Chegando lá no confessionário, então o padre disse, Divaldo, tudo isso aconteceu com você porque a sua mãe, ela se afastou da igreja. E esse negócio de conversar com espíritos não existe. Divaldo olhou para o padre e disse, então padre, agora que a minha mãe abandona a igreja de vez, porque uma senhora foi lá em casa e me curou sem crucifixo. Ela só rezava com as mãos sobre a minha cabeça e puxava, descia, largava, puxava, descia, largava, puxava, descia, largava. Esse puxava, descia e largava nada mais era do que um passe mediúnico. E aí o padre disse, quem te curou foi Jesus. Ah, seu padre, então essa dona Naná, ela tá com a moral bem alta lá com o mestre, porque a moral de dona Naná está bem alta lá com o mestre, porque ela, sem crucifixo, sem nada, só com a imposição das mãos, meu irmão, ó, subiu. Então, José, mas quem te curou foi Cristo, né? Pois é, seu padre. Então, só que agora ela está querendo que eu vá para um centro espírita. Mas eu não quero ir. Então não vá, Divaldo. Aí Divaldo disse, mas eu tô curioso. Então vá, Divaldo, vá e veja tudo que o diabo está aprontando por lá e venha me contar, viu? Aí Divaldo ficou pensativo e disse, mas eu nunca vi o diabo. Aí o padre falou para ele, o diabo, ele se manifesta das mais variadas formas. Primeiro, ele se aproxima com uma carinha boa, como quem não quer nada com nada, ele vai chegando, ganhando a nossa confiança e de repente, aí Divaldo olha para frente e vê alguém. Aí ele fala, padre, eu acho que eu tô vendo o diabo. Aí o padre, mas eu não tô vendo o diabo? Como assim? Tem uma mulher ali na frente. Não, mas eu não tô vendo ninguém. Ai, padre, eu tô vendo. Aí era uma desencanada. E ela chegou para Divaldo e disse, fale para Padre Carmelo parar de ser teimoso. Quem está aqui é a mãe dele. Olha, seu padre, ela disse que quem está aqui é sua mãe. Minha mãe? Não, Deus me livre, minha mãe já morreu. Que isso? Minha mãe já morreu. Aí, pergunta o que ela quer. Aí ela falou assim, olha, fala para ele que quem está aqui é sua mãe, Luzia. Ela disse que é sua mãe, Luzia. Como é que ela é? Aí ele fez a descrição da roupa, como é que ela era, disse que ela tinha uma verruga na bochecha, uma verruga cabeluda. Aí Divaldo falou tudo isso pro padre, aí o padre, nossa, então é minha mãe mesmo. O que ela quer, hein? Aí ela disse, fale pro meu filho, pro padre, que eu quero que ele fale para você apenas a verdade, Divaldo. Simplesmente a verdade. Então, sem mais argumentos, Padre Carmelo diz para Divaldo, a verdade é que o seu lugar não é mais aqui, na igreja, é em outro lugar. Acompanhe sua mãe, vá com Deus. E ao sair da igreja, Divaldo encontra novamente seu obsessor. Ele tem um obsessor que o persegue desde a sua infância, desde quando ele começa a ter suas visões. Esse obsessor já o acompanhava. E ele ameaça Divaldo. Ele diz que não é para ele ir ao centro espírita. Mas Divaldo não se intimidou com esse obsessor e foi ao centro espírita com a sua mãe. Lá ele foi apresentado a Dona Benta, uma das dirigentes do local, do trabalho. E nesse mesmo dia, Divaldo foi convidado a participar dos trabalhos. E nesse trabalho, ele sentiu a aproximação do seu irmão José, que havia desencarnado. E através dele, passou uma mensagem para consolar a sua mãe. Ao término deste trabalho, Dona Naná
disse para Dona Ana que Divaldo não poderia mais continuar ali em Feira de Santana. Ele teria que ir para Salvador, porque lá teria mais conhecimento, ele poderia estudar mais, com mais profundidade, a doutrina espírita, de uma forma mais adequada. Então, Dona Ana não queria se afastar do filho, mas nesse momento ela entendeu que o seu filho não nasceu para ser só dela. E aí ela disse, esse menino nasceu para ser de todo mundo. E assim foi, Divaldo foi para Salvador. E chegando lá, ao participar de sua primeira reunião mediúnica, o senhor Palhares e a dona Eutelvina, senhora com quem Divaldo teria muito a aprender sobre o espiritismo. Divaldo, ele participou da reunião e de desobsessão. Então, Dona Naná, após o término dessa desobsessão, ela disse que na desobsessão não é a palavra, é a autoridade. Não é a altura da voz, mas é o tamanho do amor. Tudo isso está interligado. Sem o amor, não há solução. E eu completo um pouquinho mais. Eu digo que nós não podemos julgar, porque quem somos nós para julgar, né? Os nossos irmãozinhos desencarnados que estão lá necessitados de ajuda, de amparo, de um socorro, de um auxílio. Então, nós não podemos julgar ninguém, porque nós também não sabemos o que nós fizemos no passado. Em outra reunião mediúnica, o espírito de Manuel Viana de Carvalho se manifesta em Dona Naná e manda um recado para Divaldo, que diz, você nasceu médium, agora precisa se tornar um verdadeiro espírita e para isso é necessário que leia constantemente o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e depois outros livros que virão para o seu aprendizado. Ao ser demitido do emprego de datilógrafo, Divaldo, como sempre, ele é atormentado por seu obsessor, que desde sua infância pede para ele desistir da espiritualidade e voltar novamente para a Feira de Santana. Divaldo, ele fica alguns instantes pensativo, assim, meio perdido, indeciso. E nesse momento, uma mentora aparece. Sua mentora aparece para ele e pergunta por que tanto sofrimento. Divaldo olha para ela e pergunta qual é o seu nome. Ela diz que ainda não é o momento para ele saber. E pede para que Divaldo pare de ser ingrato, porque ele foi ingrato neste dia 2 vezes. E aí ela diz, a primeira foi com Dona Naná, que lhe deu casa, comida, carinho e ainda tenta fazê-lo evoluir. E a segunda foi com a espiritualidade, que lhe deu instrumentos para saber lidar com o sofrimento. E diz que o seu primeiro ensinamento na espiritualidade foi Dona Eutelvina, que mesmo sem saber ler e escrever, lhe deu o Livro dos Espíritos. Ela nunca estudou a doutrina, mas ela tem a doutrina dentro dela e põe em prática. Dona Eutelvina é uma verdadeira espírita, portanto, Divaldo, reaja. Jesus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Depois dessa conversa com a sua mentora, Divaldo ele se dedicou mais à espiritualidade. Dona Naná, ela conseguiu depois um emprego de professor de língua portuguesa para Divaldo, numa escola de datilografia de uma amiga dela. No primeiro dia, com o primeiro salário de professor, Divaldo comprou um vestido para sua mãe. Ele entrou na loja e escolheu. Aí a vendedora, né, perguntou, é para sua namorada? Aí ele disse, não, não é para minha namorada, eu não tenho namorada. Aí a vendedora disse, pois você devia, viu? Você é muito bonito. Nossa, Divaldo saiu de lá todo feliz, né? Parecia um pavão. E aí, quando ele entrou dentro do bonde para ir embora para casa, tinha uma moça bonita sentada num banco. E aí pediu para ele, deu um sorriso para ele e convidou ele para sentar ao lado dela. Só que já tinha um senhor
sentado ao seu lado. E aí Divaldo, né, disse que não iria sentar ali porque ele já estava ocupado o assento. E aí ela falou assim, tu é doido, é? Porque ela olhou, não viu ninguém. Ela falou, tu é doido, é? E aí que ele foi entender que a pessoa que ele viu sentado ao lado dela era um desencarnado. Nossa, Divaldo ficou pé da vida, né? E sem graça também. Aí ele correu, no primeiro ponto ele já desceu de vergonha. Foi embora, a pé para casa. Então, Divaldo, ele até que estava gostando do emprego dele. Um dia após o término de sua aula de português, Divaldo percebeu que tinha um aluno que estava muito triste e ficou lá sentado na cadeira. Divaldo se aproximou desse aluno e perguntou por que ele estava tão triste. E aí ele disse que ele estava triste porque seu pai estava muito doente e vários médicos olharam seu pai, examinaram e disse que não tinha cura. E aí ele ficou muito triste, falou, nossa, se meu pai morrer, minha mãe também vai morrer. Aí Divaldo perguntou a ele, você quer que eu vá à sua casa? Eu posso ir até a sua casa? Eu posso dar um passe mediúnico no seu pai. Então, Divaldo, o aluno dele, o Nilson, falou, bom, se não fizer mal, se não fizer bem, mal também não vai fazer. Então, tudo bem. Aí combinou. Aí Divaldo foi até a casa desse seu aluno. Quando ele chegou lá, né, foi recebido pela mãe de Nilson, seu aluno, e Dona Marieta, que o conduziu até o quarto de seu marido. Quando Divaldo chegou até o quarto do seu marido, lá a espiritualidade mostrou para ele que o quarto do doente era um verdadeiro boteco, tinha muitos alcoólatras desencarnados bebendo ao lado do enfermo. Nesse instante, o obsessor de Divaldo, ele surge e diz para Divaldo que a vida dele está cada vez mais difícil com os irmãos que aparecem para ele socorrer. Esse comentário não intimidou Divaldo. Ele prossegue com seu objetivo, que era aplicar passes no pai do Nilson para que ele melhorasse. Após ele aplicar esses passes, né, passou uma receita lá, que ele foi induzido por um espírito médico, amigo, aí passou uma receitinha lá para ele tomar. E aí, Dona Marieta falou para ele assim, mas aqui não tem bebida alcoólica, né? Como assim? Aí ele falou assim, Divaldo falou para ela, olha, Dona Marieta, quando alguém aqui levanta um brinde nesse mundo, começa uma festa lá no mundo invisível. Aí após uns dias, Divaldo encontra com o seu aluno, que diz para ele que realmente sua mãe e ele depois vasculharam a casa e encontraram garrafas e garrafas de bebida alcoólica em sua casa. Divaldo, ele estava trabalhando num centro espírita com Dona Naná. E aí um dia ele foi convidado pelo senhor José Chaves, né, que ficou sabendo que ele queria um emprego fixo. Aí disse para ele, olha, Divaldo, se você quiser trabalhar na repartição pública, lá tem uma vaga de datilógrafo. Se você quiser, você pode ir até lá. E você faz um teste. Se você passar, você fica até surgir um concurso público para você se efetivar. E tá bom, aí Divaldo foi, deu tudo certo, ficou trabalhando. Nisso surgiu uma vaga, surgiu o concurso, Divaldo fez, prestou, passou, e aí virou funcionário público. Teria emprego garantido para o resto da vida. Então, no seu primeiro dia de emprego, como funcionário público, Divaldo sentou lá, né, na mesinha que colocaram lá para ele sentar, e aí se aproximaram duas pessoas do balcão. Divaldo, todo prestativo, levantou e foi atender os mesmos, que passou os nomes para ele. Uma mulher, Fátima de Souza e Juarez Santos Gomes. Aí ele foi lá procurar na ficha, né? Fátima de Souza, Juarez Santos Gomes. Aí quando ele pegou as fichas, estava escrito falecido. Falecido. Ué, os dois falecidos. Aí ele olhou, falou, morto? Então um dos colegas que estava lá na mesa, um dos funcionários, falou assim, morto como, Divaldo? Ali não tem ninguém. Então um dos funcionários se levantou e disse,
olha, quer saber uma coisa? Meu nome é Paulinho, eu vou ali, vou tomar um cafezinho, que é para eu ficar bem acordadinho, bem esperto. E olha, Jujita, eu já vi de tudo aqui nesse balcão. Agora, morto, vir para cobrar a previdência, para cobrar a pensão, isso aí eu nunca vi. Olha, se essa moda pega, vai quebrar a previdência. Aí Paulinho, ele sai da sala e vai lá tomar seu café. Nisso, uma das funcionárias, a Jujita, olha para ele, para Divaldo e fala: você está falando sério mesmo? Você viu, tá vendo alguém ali? Aí ele falou assim: eu tô igualzinho, como eu tô vendo você aqui, do mesmo jeitinho. Aí a moça: Ave Maria, meu Deus, sério mesmo? Sério. Eu vejo, olha, não conta para ninguém, mas eu vejo gente morta. Eu vejo, que nem você, assim, eu tô vendo você aqui, tô vendo eles ali, converso com eles igualzinho. Aí a Jujita fala para ele: olha, vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, quando aparecer alguém ali para atender, você primeiro olha para mim. Se eu fizer assim, você levanta e vai atender. Agora, se eu fizer assim, olha, pode ser o Papa, você fica aí quietinho no seu lugar. E assim foi, o combinado. Um dia, após encerrar o seu expediente, Divaldo se dirige ao centro espírita. E aí ele encontra com o seu aluno, né, seu ex-aluno, o Nilson, o que ele tinha cuidado do pai lá enfermo, né, que era alcoólatra. E aí ele foi convidado para assistir o trabalho mediúnico por Divaldo. E aí ele entra e gostou muito do trabalho. Quando terminou o trabalho, aí o Nilson, ele olha para Divaldo e fala, né, que era uma pena ele ficar o tempo todo com a cabeça baixa, porque ele não via a emoção das pessoas. Aí nesse instante, Divaldo recebe uma proposta para fazer uma palestra lá em Aracaju. Nossa, aí o obsessor de Divaldo ficou super feliz, né? Por quê? Porque Divaldo ainda não estava preparado para fazer uma palestra. Ele tinha que estudar, tinha que ter mais conhecimento. E aí Divaldo aceita para fazer essa palestra. E aí vai fazer a palestra lá em Aracaju. Aí quando ele chega no local da palestra, na União, no Centro Espírita lá, União Espírita Sergipana, o obsessor de Divaldo, ele fica na porta. Todo feliz, né? Porque Divaldo ia entrar pelos canos, né? E aí, quando o Divaldo chega lá no microfone, olha pro povo, não sabe o que falar. Aí ele larga o microfone, pede licença para as pessoas que estão na plateia. Aí ele pega um copo com água na mesa, aí bebe. Aí nesse instante se aproxima dele um espírito, um mentor, o Humberto de Campos. E aí ele fala para Divaldo: olha, em respeito ao público, eu vou ditar para você o que você tem que falar na palestra, mas não por seu mérito, por respeito ao público. E assim foi. Após a palestra, Humberto de Campos e a mentora de Divaldo se aproximam dele. E aí a mentora diz para ele: está orgulhoso de quê? De um conhecimento que não é teu? O senhor tem estudado os livros sugeridos pelos espíritos? E aí Divaldo diz que sim, mas não muito como deveria. Então a mentora de Divaldo diz a ele: como poderia aceitar o convite para fazer uma palestra? Sabe qual foi o papel que o senhor fez hoje? De um papagaio de imitação. A primeira lição é a da humildade. A vaidade é o primeiro passo para a derrocada de um médium. A mediunidade ela se forma lentamente no estudo, calmo e sereno, longe da vida profana, longe dos prazeres mundanos. Do mesmo modo que esse dom foi dado a você, ele pode ser retirado. Aí Humberto de Campos aconselha Divaldo a visitar Chico, para ter mais conhecimento sobre a espiritualidade, para dar algumas dicas, né, para Divaldo, que ele estava meio perdido, né, totalmente perdido. E aí Divaldo, ele sai dali e começa a caminhar, pensativo. Nisso, o seu obsessor se aproxima e diz que vai destruí-lo.
E aí Divaldo não entende e pergunta para o seu obsessor por que tanto ódio. Aí o obsessor diz a ele: você me induziu a suicídio, você lembra? Isso não basta para você? Você continua o mesmo, você só trocou de corpo. E esse seu corpo, quem vai destruir sou eu. Nós temos uma dívida de 400 anos. E se você agora quer pagar a sua dívida comigo, então se mate. Pule desta ponte. E aí Divaldo, né, todo atormentado, querendo se livrar daquelas vozes, desse obsessor, daquele pensamento, Divaldo sobe na ponte para se jogar. E então nisso ele ouve um monte de gritos: não, 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 não faça isso, não faça isso. E aí de repente surge a sua irmã Naí, que aparece para ele e diz: não, Divaldo, o suicídio é o maior equívoco que você pode cometer. Eu me matei por vergonha de ter sido traída. E hoje eu sou puro arrependimento. Eu ainda sinto o veneno me queimando. A vida, ela não acaba no túmulo. Aí a mentora de Divaldo aparece e fala: você ouviu aqueles gritos? Então, eram de irmãos que se suicidaram e estão no umbral. A sua irmã veio, sua irmã também está lá. Então, Divaldo, reze por sua irmã todos os dias, até que ela mude de padrão vibratório, até que ela saia desse lugar. E assim foi. Passando, depois o Divaldo ele pergunta assim para a sua mentora: por favor, me diga quem é a senhora. Aí ela diz: me chama de um espírito amigo. A única coisa que vai preencher o seu vazio é a caridade. E daí é que vai vir a sua felicidade. Aprenda a servir o teu próximo. E nunca mais você vai encontrar depressão. Quem se dedica a enxugar as lágrimas do outro não tem tempo para chorar. E assim foi. As pessoas que procuravam por ajuda espiritual na casa de Dona Naná foram tantas, mas tantas, e faziam até fila. Aí chegou um dia que eles tiveram que mudar de lugar, porque os vizinhos já estavam até reclamando do tamanho da fila, estavam reclamando do barulho. Então eles mudaram esse trabalho mediúnico para a casa da Dona Eutevina, que cedeu uma parte de sua casa para os trabalhos espirituais. Um dia, o senhor Palhares sugeriu a Divaldo que pegasse todas aquelas psicografias e editasse um livro, né? Montasse e escrevesse um livro para poder, com o dinheiro da renda, poder ajudar mais os necessitados. Então, a partir desse momento, a mentora de Divaldo disse para ele que todos os dias, às 23 horas, ele tem um compromisso, que é psicografar. E assim vai. Ele começa a psicografar todas as noites, 11 horas, em ponto. Ele larga o que está fazendo, senta lá na sua mesinha e faz as psicografias. Numa tarde, Divaldo finalmente recebe uma carta. Adivinha de quem? Ele recebe a resposta de Chico Xavier, que o convida para ir até a sua casa, até onde ele trabalha. E aí Divaldo vai correndo. Aí chegando lá, participa dos trabalhos, conhece o trabalho de Chico Xavier. E aí ele aproveita e pergunta: Chico, quem é o meu mentor? Aí Chico diz para ele: eu não tenho permissão para falar quem é o seu mentor. Aí ele fala assim: mas eu quero saber. Ah, fala que é Jesus. Aí Divaldo fala: mas Jesus é mentor de todo mundo. Eu quero ter um mentor só para mim, igual você tem o seu, o Emmanuel, eu também quero ter um mentor só para mim. Mas Chico diz: não, eu não tenho permissão para falar para você quem é o seu mentor. E aí Divaldo pede para Chico para ficar lá mais tempo, para aprender mais sobre a espiritualidade. E aí Chico diz para ele: olha, Divaldo, nós somos como dois postes de luz. Nós temos que ficar separados, porque nós precisamos levar luz a mais lugares. E aí, depois dessa resposta, Divaldo ele volta novamente para Salvador e continua com a sua missão espiritual. Uma tarde, Divaldo e Nilson, eles saem com alguns mantimentos para serem distribuídos aos necessitados. E
ao passarem por um bordel, Divaldo escuta um choro de criança. Aí ele fala, você está escutando, Nilson? Aí Nilson, sim. É uma criança chorando? Sim. Então vamos entrar lá dentro. Ué, mas aí é um bordel, Divaldo. Não, mas vamos entrar, tem uma criança chorando, tem alguém necessitado, vamos entrar. E aí entraram no bordel. E lá nos fundos, realmente tinha uma senhora, uma mãe com uma criança, que estava faminta. Aí Divaldo deu os alimentos para ele, para essa criança, para essa mãe. E ao sair de lá, Divaldo sentiu que havia necessidade de olhar mais por essas crianças. Então, assim, ele fez a Mansão do Caminho para acolher as crianças abandonadas. E todas as crianças abandonadas, Divaldo registrava em seu nome, como pai. Ele adotou essas crianças. E numa noite, após realizar o seu compromisso de psicografia, Divaldo pergunta novamente para sua mentora o seu nome. Porque ele se sentia um carteiro do além, né? Só ficava escrevendo as cartas, mas não sabia. Falou, eu quero saber qual é o seu nome. Aí sua mentora diz, bom, já que você faz tanta questão, pode me chamar de Joana. Aí Divaldo fala, Joana, assim, simplesinho, só Joana? Aí ela diz, Joana de Ângeles. Aí Divaldo perguntou por que ela demorou tanto tempo para falar o seu nome. Aí ela disse para Divaldo, olha, a primeira lição que eu queria te dar era a paciência. Se eu tivesse te contado antes, teria feito maior confusão e distorcido as ideias apresentadas. E também eu não confiava muito em ti. Era muito imaturo. Agora que já está preparado, escreverei pelas tuas mãos. Aí Divaldo, ótimo. Então, quando é que nós podemos começar? Aí ela diz, junte todas as mensagens psicografadas e as queime. Aí Divaldo, como assim? Queimar? Por quê? Aí ela diz, porque o treino acabou, o trabalho vai começar agora. E enquanto Divaldo queimava as mensagens, o seu obsessor aparece novamente e diz, nossa, mas quanto tempo e trabalho jogado fora, hein? Aí Divaldo olha para o seu obsessor e diz que todos os dias ele pede para Deus para ter tempo suficiente nessa vida para poder aprender a amá-lo. Por mais impossível que isso possa parecer, e que tenha uma única oportunidade para tocar o coração dele. Esse era o desejo de Divaldo. E aí o tempo foi passando. E um belo dia, seu Francisco, já doente, ele morre. E aí a sua mãe vai morar com ele e as crianças adotadas na Mansão do Caminho. E a mãe de Divaldo, sempre que Joana de Ângeles se aproximava, ela sentia um cheiro de rosas. E aí ela fala para seu filho, Di, pergunte aos espíritos se eu vou morrer. Aí Divaldo, ai, minha mãe, não precisa nem perguntar. A senhora vai morrer? Claro que vai morrer, todo mundo aqui vai morrer. Aí ela diz, aí ele diz, essa pergunta é uma pergunta muito materialista para se fazer aos espíritos. Aliás, não tem nenhum espírito por aqui, viu, minha mãe? Aí ela diz, Di, não minta para sua mãe, Deus castiga, viu? Pode perguntar porque eu estou sentindo um cheiro de rosas. Tem alguém por aqui. Sempre tem que você fala com sua mentora, com seu mentor, tem um cheiro de rosas. Tem alguém por aqui. Aí Joana de Ângeles olha para Divaldo e diz, ainda não é o momento. Aí ele diz para a mãe dele, mãe, ainda tem um tempinho para a senhora aqui na Terra, viu? A senhora vai ficar comigo ainda mais um tempinho. E aí ele pergunta, mas por que a senhora quer saber? Por que a senhora quer, quanto tempo a senhora tem? Aí ela diz, é para eu ficar prevenida e não me arrumar, né? Para não ficar toda arrumadinha antes do tempo, porque vai que numa hora errada Deus chega aí e fala, ela já está arrumadinha mesmo, pronta para morrer, vamos levar essa véia embora. Aí Divaldo dá risada, né? Aí os dois vão lá para a Casa do Caminho.
E a mãe de Divaldo pega no braço dele e fala assim, nossa, mas Ave Maria, só um pouquinho, meu filho, que eu vou viver. Aí Divaldo dá risada e os dois continuam. E na mansão do caminho, já estavam com muitas crianças adotadas. Estava assim, ó, lotada, não tinha espaço para mais nenhuma criança. Mas, uma noite, quando eles estavam todos se preparando para dormir, aí bateram muito forte na porta. Quando o Nilson abriu a porta, aí ele viu que tinha uma garota saiu correndo. Quando ele olhou assim pro chão, tinha um bebê chorando. Aí ele gritou, menina, volta aqui, volta aqui. Menina, ó, perna pra te quero. Aí, nesse instante, Joana de Ângeles aparece para Divaldo e fala, essa criança não é apenas uma criança, não é apenas uma criança. E aí Divaldo entendeu que aquela criança, ele teria que adotar. Aí ele vai até lá, pega a criança, vamos ficar com ela. Aí o Nilson diz, mas Divaldo, nós já temos muitas crianças aqui, não temos mais espaço. A gente não pode ficar com essa criança. Aí Divaldo disse para ele, nós vamos ficar com essa criança. Eu vou adotar, vou fazer com ela o que eu fiz com as outras crianças. Vou passar para o meu nome, vou ser pai dela. E também eu já estava esperando por essa criança há 400 anos. Divaldo pega a criança e com muito amor, com muito carinho, ele acolhe ela em seus braços e a leva para o seu quarto. Aí nesse momento, o obsessor de Divaldo aparece. Aí fala, nossa, mas que criança mais feia, que é isso? Né? O que você está fazendo com isso daí? Aí ele diz, é uma criança, você não está vendo? Vou ficar com ela. Nossa, mas ela é muito feia. Por que você vai ficar com ela? Porque ela é um presente de Deus. Aí ele, não, essa criança, sabe quem é essa criança? Aí Divaldo, eu sei, é um presente de Deus. Não, ela é minha mãe. Aí Divaldo, pois então, eu vou ficar com ela. Quando eu abraçar ela, é você que eu estarei abraçando. Quando eu a proteger, é a você que eu estarei protegendo. E aí o obsessor ficou comovido com tanta generosidade de Divaldo. E a partir desse momento ele disse para Divaldo, olha, eu vou embora. Eu não vou mais atormentar você. Então, cuide bem dela, já que você vai cuidar dela. Ela é minha mãe, cuide muito bem dela. E assim foi. Divaldo ficou com a criança, passou ela para o seu nome. Os dias foram se passando e aí Divaldo escreveu o seu primeiro livro, Messe do Amor. Entre outros, com a ajuda de Joana de Ângeles. Após a publicação do seu livro, a mãe de Divaldo já estava prestes a desencarnar. E Joana de Ângeles pede para Divaldo ser forte e retornar para Salvador. Ao chegar lá, Divaldo encontra sua mãe já acamada e sua mãe pergunta a ele, é hoje, né, Di? Não minta, você nunca veio tão tarde me visitar. Então Divaldo diz, sim, minha mãe, é hoje. Eles já estão preparando a sua volta. Então, ela disse, né, para Divaldo, então peçam para me arrumarem e chamem as crianças, que eu quero me despedir de todas. E aí a dona Ana, ela usou o vestido que seu filho comprou para ela, com o seu primeiro salário de professor, aquele que ele comprou na loja. E aí ficou lá toda bonitinha, com o vestido novo que o filho Divaldo deu para ela. Aí Divaldo falou, nossa mãe, eu pensei que a senhora não tivesse gostado do vestido, a senhora nunca usou. Aí ela só olhou para ele, calma, serena, já não tinha muitas forças para poder falar. E aí as crianças entraram todas, uma a uma no quarto, se despediram dela, pediram a bênção e assim, aí Dona Ana, ela acariciou lentamente os cabelos do filho dela e antes de fazer a passagem, ela disse para Divaldo continuar seguindo o caminho do cheiro das rosas. E aí ela faz a sua partida. Divaldo, quando ele vai fazer uma palestra após o desencarne de sua mãe,
Aí quem aparece na porta, antes dele entrar, o pai dele. Acompanhado pela mãe, Dona Ana, Anair e José, seus irmãos. E aí o pai de Divaldo, ele diz para Divaldo: aqui, meu filho, é exatamente como você me disse, todos estão vivos. E aí a mãe de Divaldo olha para ele e fala: meu filho, antes de você entrar nesse salão, vá e diga para eles, mas diga e repita 1000 vezes que a morte não existe. E aí Divaldo diz para ela: eu vou dizer, minha mãe, a vida inteira eu vou dizer. Espero que vocês tenham gostado do filme que eu acabei de passar para vocês, Mensageiros da Paz. Divaldo, ele fez mais de 13.000 palestras pelo mundo, né? Não foi só no Brasil, outros lugares, outros países. Ele publicou 270 livros, mais de 10 milhões de exemplares vendidos. A renda foi revertida para caridade. Divaldo, ele adotou 672 crianças, até onde eu sei, né? Não sei se ele adotou mais, porque ele vive adotando filhos. Então, e aí na Mansão do Caminho, eles atendem mais de 3.000 carentes por dia. Oferece uma creche com ensino fundamental, médio, infantil. E oferece, além disso, eles oferecem aula de música, teatro, dança, além de cursos profissionalizantes como padeiro. Possui postos de saúde, serviços ambulatórios e obstétricos. Já foi realizado mais de 4.000 partos humanitários. O atendimento fraterno, ele acolhe diariamente dezenas de pessoas sob a luz da doutrina espírita. Na Mansão do Caminho, trabalham 300 funcionários e 300 voluntários. O Nilson, que foi o seu aluno e depois virou o seu grande colaborador e amigo, ele desencarnou no dia 21/11/2013. Divaldo, ele dedicou a sua vida inteira ao espiritismo, mais de 72 anos dedicados à caridade. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like e fazer a inscrição de vocês. Obrigado por me ouvir. Tchau.